O líder do grupo mercenário Wagner suspendeu o avanço das tropas pelo território russo neste sábado. O acordo surgiu depois de as autoridades de Moscou terem implementado uma operação antiterrorista em antecipação à chegada das tropas do Wagner à capital. Em uma mensagem no Telegram, o líder do grupo disse que os combatentes que seguiam em direção a Moscou retornarão às suas bases para evitar um banho de sangue de ambos os lados. Sobre o assunto, nós vamos conversar com o professor de Relações Internacionais da ESPN, Gunter Hudzit. Bom dia, professor. Como vai? Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Bom dia, Paula. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos escutam. Prazer é meu estar aqui com vocês. Professor, os mercenários desse grupo Wagner, que a gente tanto tem acompanhado aqui na Jovem Pan, enfim, na imprensa, na mídia, nesse fim de semana, eles recuaram na noite de ontem, depois de um acordo feito com Putin. Queria saber do senhor que acordo foi esse, como que foi essa conversa, essa relação entre eles? Bom, Paula, é o que todo mundo está esperando saber, o que foi negociado, porque depois de tudo que aconteceu, principalmente depois de tudo que o presidente Vladimir Putin disse ontem de manhã na televisão russa, que iria esmagar essa rebelião, iria fazer com que todos que se amotinaram pagassem caro, só para a gente lembrar, qualquer um na Rússia hoje que diga que o que está acontecendo na Ucrânia é uma guerra, pega 15 anos de prisão. Então, o que seria, nessa Rússia de Vladimir Putin, um motim armado contra o seu governo? Seria o maior de todos os crimes. Aí, chega de tarde, ele anuncia, entre aspas, é anunciado, porque o próprio Putin não falou isso, que fez um acordo e as tropas recuam do Wagner Group, deixa muitas questões em aberto. Primeiro, efetivamente, o que foi negociado? O que se está comentando em algumas publicações internacionais é que ele teria pago, Vladimir Putin teria pago uma soma muito alta. Mas eu não acredito que seria só isso. Para o Prigozhin recuar depois de tudo, que ele partiu para o tudo ou nada. Ele recuar só por dinheiro, conhecendo um pouquinho do que ele é, do que ele já fez, acho difícil. Então, tem muito mais dúvidas no ar do que certezas ainda. Sem dúvida, né, professor? Muito bom dia, né? Neste momento que nós temos toda essa rediscussão, até o presidente Lula procura atrair um protagonismo de um grupo de paz que possa haver a negociação, não existe nenhuma possibilidade de diálogo e também uma situação que Putin possa terminar a guerra, anexando esses territórios e também uma saída honrosa para a Ucrânia. Olha, Marcelo, falar em acordo de paz agora, desculpa, tá descolado da realidade. Não tem. Qualquer um que entende um pouco da dinâmica de guerra e diplomacia sabe que um governo só vai para a mesa de negociação quando ele ou está ganhando ou o outro lado sabe que está perdendo. E que antes que perca mais, aceite negociar. Hoje, no atual momento, e mesmo depois dessa situação, dessa crise na Rússia, nenhum dos dois lados está nessa situação. Os dois ainda acham que tem a possibilidade de ganho. Portanto, qualquer acordo de paz só virá mesmo numa mudança da realidade do campo de batalha. O que se poderia esperar é que, num possível, se tivesse ocorrido esse levante e tivessem deposto Vladimir Putin, um novo governo poderia jogar toda a culpa nele, um novo governo russo, jogar toda a culpa nele, que isso foi culpa do Putin e que agora vamos renegociar. Como não ocorreu isso, você vai ter que conviver com essa guerra, o que eu arrisco dizer que vai durar ainda muito tempo. Professor, agora eu queria que o senhor explicasse para a gente, eu sei que a gente não tem ainda o resultado dessa tratativa aí, assim como o senhor falou, do que foi conversado entre o grupo Wagner, o que foi decidido aí para eles terem recuado ali, enfim, da situação de ontem, como a gente conversou aqui, mas eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente de como que funciona esse grupo Wagner, esse grupo de mercenários. É um grupo que já atacava a Ucrânia, atacava algumas regiões ali da Ucrânia, mas é um grupo, enfim, seleto, é um grupo de, enfim, ladrões. Como que funciona a situação ali deles?
Bom, mercenários, como a gente até sabe de história, não é algo inventado agora. Governos europeus durante séculos utilizaram mercenários, que são pessoas que vendem o seu trabalho, como eu costumo, né, dizer em sala de aula. Qual é o trabalho deles? O que eles sabem fazer? Nesse caso, matar, lutar muito bem. Então, isso sobreviveu aos séculos, ganhou uma nova dimensão depois da invasão americana ao Iraque em 2003. Muita gente pode nem saber, já faz tanto tempo, né? A famosa empresa Blackwater, que eram o quê? Ex-militares americanos que foram para a reserva e aí fundaram essa empresa e vendem o seu serviço. No caso americano, eles faziam a segurança de civis e funcionários do governo americano no Iraque. Agora, o Wagner Group foi criado pelo presidente Putin não como uma equipe de segurança, e sim um grupo, praticamente um exército próprio, um exército mercenário, que em vez de o governo Putin enviar soldados russos que poderiam violar leis, cometer crimes de guerra, e o governo russo ser culpado disso, ser acusado desses crimes de guerra, ele pode simplesmente dizer, não são soldados russos, é um grupo independente, que eu não tenho nada a ver com isso. Como foi a invasão da Ucrânia, principalmente na Crimeia, em 2014. Quem foi o primeiro grupo a tomar a Crimeia lá atrás foi Wagner Group. E depois disso eles vêm atuando em vários países, principalmente na Síria, Sudão e outros países africanos, a mando do governo de Moscou para aumentar a sua influência junto a esses governos. Ou seja, é um grupo que não é oficialmente o exército russo, mas vai a serviço do governo Putin e consegue ajudar governos a se manterem no poder usando das formas mais violentas possíveis. Portanto, é um exército particular. Professor Gunter Hudzit, agora a pergunta do nosso comentarista Nelson Kobayashi, que vai justamente analisar as notícias neste domingo. Muito bom dia, Kobayashi. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Paula. Bom dia, professor. Um prazer falar com o senhor. Professor, a minha pergunta é a respeito agora da importância de Belarus nesse conflito que se gerou a partir do grupo Wagner com o próprio governo russo, porque aparentemente o território de Belarus vai receber esse pessoal como asilados políticos, inclusive. Isso pode colocar em evidência esse território estratégico, justamente porque faz uma divisa ali, uma tríplice fronteira com Ucrânia e Rússia. Como vai ficar a situação agora de Belarus nesse confronto? Bom dia. Eu sou um pouco velho, ainda prefiro usar Bielorrússia. Coisa de velho mesmo, né? Para mim, eu aprendi Bielorrússia, não consigo chamar de Belarus, desculpa. O ditador também da Bielorrússia, Lukashenko, teoricamente foi o que conseguiu intermediar esse acordo entre Prigozhin e Putin. De novo, não se sabe o que foi negociado, não se sabe até mesmo se isso é verdade, se até talvez, como alguns analistas vêm levantando, se seria uma possível operação de dissimulação para que o Wagner Group pudesse atacar a Ucrânia a partir do norte, como foi no início da invasão em 24 de fevereiro de 2022. A gente não pode esquecer que o principal movimento russo foi de tentar chegar à capital ucraniana, Kiev, pelo norte, a partir do território bielorrusso. Então, ter esse exército lá em torno de 25 mil soldados, que não é pouca coisa, e principalmente soldados experientes agora, soldados que sobreviveram à Batalha de Bakhmut, que foi literalmente rua a rua, casa a casa. Quem sobreviveu a isso é soldado profissional, e tanto que fizeram o que fizeram com as forças russas quando estavam aí ontem a caminho de Moscou. Então, se realmente eles só estão lá, entre aspas, asilados, ou se isso seria uma grande operação de decepção, né, de você simular tudo isso, de novo, na Rússia tudo é possível. E, portanto, as próximas semanas e dias é que vão nos dizer se o que pode ter sido realmente negociado.
Professor, agora eu gostaria de uma análise em relação ao assunto com o senhor, porque quando esse grupo Wagner ele realizou essas ameaças a Putin, à própria Rússia, ficou ali um ponto de interrogação se a própria Rússia poderia ficar ali desestruturada socialmente em relação a essa guerra. Agora que tivemos esse recuo, ela volta com mais força? Tivemos como se fosse um pequeno enfraquecimento, agora temos uma força novamente ali da Rússia em relação à guerra, ou fica ali aquele ponto de interrogação como se tivesse tido uma desestruturação ali no meio mesmo entre a Rússia e a Ucrânia? Esse é um ponto muito importante, porque várias imagens que chegaram, principalmente de Rostov, a cidade ali a capital da região de Rostov, que eles dominaram, e a partir dali eles caminharam para Moscou, mostram russos tirando fotos, selfies com Prigozhin, dando comida para os soldados do Wagner Group, ou seja, foram muito bem recebidos. Eles tomaram a cidade e não dispararam um tiro. Então mostra que foram bem recebidos, não foram tratados. Houve casos de russos que falaram, olha, vocês são traidores da mãe pátria, mas no geral foram bem recebidos. Por que eu estou dizendo isso? Isso é um sinal de fraqueza do governo Vladimir Putin. Pela primeira vez em 23 anos que ele está no poder, essa foi a maior ameaça ao seu governo. E uma ameaça que só não se concretizou sua derrubada por essa negociação que a gente não sabe o que aconteceu. Cenas também, relatos do que aconteceram em Moscou, de todos os aviões saindo de Moscou lotados, de museus sendo fechados, você tendo barricadas sendo montadas dentro da cidade e nas rodovias que chegavam à cidade, e isso passa que imagem para o russo. Por que eu estou enfatizando isso? Quando eu estudei lá nos Estados Unidos, o mestrado em Georgetown, eu tinha um companheiro de sala, um russo, Mikhail Panchenko, e ele, na eleição de 1999 da Rússia, ele já tinha falado, olha, o Putin vai ganhar. E eu perguntei para ele, Mikhail, por quê? Que a resposta dele, em 1999, porque o povo russo gosta de um líder forte. Putin vai fazer com que a Rússia volte a ser grande e o Ocidente respeite de novo a Rússia. E foi o que Putin fez. Então, esse líder que era forte até agora, que o povo realmente apoiava, como é que vai ficar essa percepção de que esse líder forte quase foi derrubado? Isso é importante porque ano que vem tem eleições na Rússia e ele vai concorrer à reeleição. Então, vamos ter que esperar um pouco para ver, porque tudo na Rússia é muito secreto, né? Professor, como o senhor falou, né, tudo aconteceu na madrugada da virada de sexta para sábado, ainda toda essa análise vai ser mais profunda a partir do momento que a gente tiver mais detalhes. Mas como é um grupo mercenário, poderia também o outro lado estar alimentando e pagando mais para haver essa agitação e, como o senhor falou, para haver de fato aí um questionamento mais duro em relação ao poder de Putin na própria Rússia? Olha, isso eu acho um pouco difícil, porque por mais que seja um grupo mercenário, Prigozhin era considerado o braço direito de Vladimir Putin. Ele só chegou onde chegou porque Putin patrocinou. Ele saiu praticamente do nada, Prigozhin. Foi justamente trabalhando com Putin que chegou onde chegou. E a gente não pode esquecer, ele o tempo todo estava criticando os militares, principalmente o ministro da Defesa e a cúpula militar. Ou seja, tem aí alguma outra ou algumas outras razões que vão além de todo esse processo até financeiro, né, como se está falando agora. Há uma disputa muito grande de poder em Moscou. Um dos instrumentos clássicos de Putin para conseguir permanecer no poder foi jogar indivíduos da sua elite, do governo, uns contra os outros. E o que efetivamente aconteceu nessa relação, entre Shoigu, ministro da Defesa, e Evgeny Prigozhin, a gente ainda não sabe. O
que a gente sabe é que nas últimas semanas Prigozhin vinha soltando vídeos cada vez mais acusatórios contra o ministro da Defesa e a alta cúpula militar. Portanto, alguma coisa vinha acontecendo muito forte, ele devia estar sentindo que iria perder espaço ou controle das suas próprias forças e que partiu para o tudo ou nada. Há indicações de que já os setores de inteligência ocidentais, em especial o governo americano, já tinha detectado um aumento, né, das reservas de munição e combustível do Wagner Group na fronteira da Ucrânia com a Bielorrússia. Eles só não sabiam o que ia acontecer, eles estavam esperando o quê? Vão fazer mais um avanço em direção à Ucrânia. Não, e aí foi para o outro lado. Ele pegou, inclusive, o Ocidente desprevenido. Há vários relatos começando a surgir na imprensa ocidental. Então, por todas essas características, principalmente pela própria característica de Prigozhin, eu não acredito que eles tenham sido pago, né, mudado de lado para ir contra Putin. Günther Hudzit, professor de Relações Internacionais da ESPN, falando sobre esses ataques, sobre essa ameaça do grupo Wagner a Putin. A Rússia agora recua e fica esse ponto de interrogação, esse questionamento que todos nós queremos saber, né? Que acordo foi este que foi feito, né, professor? A gente deve voltar a falar mais sobre isso nos próximos dias. Muito obrigada pela participação aqui na Jovem Pan. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Até mais, tchau.